Vamos pregar aqui o Evangelho. Tem mulher que tá tentando atrapalhar, mas vou pregar aqui. A paz do Senhor Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus falou: ide, pregar o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então é bom prestar atenção na mensagem do Senhor Jesus, porque o tempo está próximo. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 12, versículo 12: porque alegrai-vos, ó céus, ai dos moradores da terra, porque o diabo descerá até a eles com grande ira, sabendo que pouco tempo resta. Então até o diabo sabe que o tempo está acabando. Jesus falou dos sinais dos finais dos tempos. Muitos falsos profetas sugeriam peste, fome, terremotos, nação contra nação, rumores de guerras. Isto se dá ao princípio das dores. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará. Por causa do pecado, o homem cada vez mais perdeu o senso. Ele não quer mais saber de obedecer aquilo que está escrito. Gostaria de ler uma mensagem que está aqui em Mateus. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me hospedastes, estava nu e não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando
a um destes pequeninos o não fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Daniel chegou a dizer que muitos dos que dormem do pó da terra, alguns ressuscitarão para a vida eterna, outros para o desprezo e vergonha eterna. Jesus falou que a hora é chegado em que os mortos ouvirão a sua voz e sairão do sepulcro quando ouvir a voz do Senhor, e eles hão de ressuscitar para a vida eterna, aqueles que fizeram bem e aqueles que fizeram mal para a condenação eterna. Lá em Mateus, Jesus fez uma pergunta: hipócritas, raça de víboras, como vocês pensam que escaparão da condenação do inferno? O Evangelho é a mensagem de Deus e mostra para o homem o que ele deve fazer aqui nesta vida, como viver uma vida sóbria, uma vida justa, uma vida honesta perante Deus. As palavras de Deus ensinam o homem a andar com Ele aqui na terra, para que ele seja digno das bodas do Cordeiro que acontecerão nos céus. Por isso que Jesus, ao dizer esta parábola, ele falou que é como o pastor que aparta do meio dos bodes as ovelhas. Os bodes do meio das ovelhas. Muitos vêm vestidos em pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, lobos cruéis. Pelos seus frutos os conhecereis. Porque não pode uma árvore má dar um fruto bom, nem da mesma forma uma árvore boa dar um fruto má. E os sinais estão cada vez mais evidentes. Se preocupa com a tua alma, se preocupa com a vida eterna, porque daqui a um pouco e um pouquinho mais, o que há de vir virá e não tardará. Jesus, ele prometeu que no último dia ressuscitará aqueles que esperam a ele para a vida eterna, a salvação eterna da sua alma. E ele vai apartar, ele mesmo vai separar naquele dia os maus dos bons, os justos dos injustos, os piedosos dos ímpios. Deus vai apartar naquele dia as suas ovelhas dos bodes, o seu trigo do joio. Ele vai separar naquele dia, e ele vai dizer abertamente: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação. O novo céu, a nova terra já está preparado. Só que um dia Jesus, ele contou uma parábola assim, que ele enviou servos para fazer um convite, e este convite era para aqueles convidados participar da ceia do Senhor. Só que aquele servo, pela obediência ao seu Senhor, ele saiu, convidou o primeiro, e ele deu uma desculpa esfarrapada: eu comprei um campo, portanto eu não posso ir, porque eu preciso ver o campo que eu comprei. E aquele servo foi ao outro, e ele fez o convite: olha, o meu Senhor vai dar uma ceia lá no céu. E ele mandou convidar. Só que aquele homem deu uma outra desculpa, não muito diferente daquele do primeiro. Ele falou: comprei 5 juntas de boi, eu preciso ir ver. Desculpas falsas, mentirosas. E aquele servo continuou fazendo o convite, e ele encontrou um outro homem, e ele fez um convite, mas aquele homem
recusou como os dois primeiros. E ele falou: eu casei, portanto eu preciso curtir. Não dá para mãe ir na festa. Eu casei, eu tenho que dar atenção à minha esposa. E ele deu uma desculpa esfarrapada, uma desculpa fajuta. Deus está cansado de ouvir desculpas de um, de outro. Jesus mandou pregar o Evangelho em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Só que as pessoas estão esperando um cometa cair na cabeça dela para ela acreditar que realmente Jesus está voltando. Ela está pagando para ver a ira de Jesus. Ela prefere ver o terremoto, vendo a terra abrir, mas não querem acreditar no que diz este livro. E aquele servo voltou, falou para aquele senhor. Eles não quiseram vir. E aquele senhor viu que tudo estava preparado, mas os convidados não eram dignos. No casamento do príncipe Williams, ele convidou 600 pessoas de honras, só que 3 foram mais privilegiados. Aqueles 300, na verdade, foram convidados por aquele príncipe, e ele não recusou o convite daquele rei. Só que na parábola que Jesus conta, aqueles homens excusaram-se. Aí o Senhor mandou aquele servo novamente, só que para caminhos diferentes. E ele falou: agora eu convido os coxos, convido os mancos, convida os drogados, convida as prostitutas, convida os ladrões, convida todos que você encontrar no caminho. Vai pelas aldeias, vai pelas cidades, vai pelos bairros, convida, para que a minha festa se encha e tenha alegria. E ele foi chamar conforme o seu Senhor. Só que nesta parábola que eu li, Jesus vai falar que muitos naquele dia: Senhor, quando é que nós ouvimos assim e não o fizemos? Quando você não faz a um destes meus pequeninos, a Jesus você também não faz. Jesus falou em Lucas capítulo 10: se eles ouvem a voz, a mim também me ouvem. Se não me ouvem, não ouve aquele que me enviou. Se não conseguem ouvir a voz do Senhor Jesus na vida dos seus servos, como querem ir morar no céu? Por isso que a Bíblia diz: quem é santo, seja mais santo ainda. Abstenhai de toda manjar, de todos os manjares da carne. Santificai a vossa vida. Descarregou a caixinha, moço. Deus abençoe.